Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa análise explicativa. O objetivo hoje é ir direto ao ponto e quebrar aqueles números reais, desvendar os multiplicadores ocultos e revelar exatamente como funciona a matemática dos salários na área de radiologia no Brasil. Para quem busca entender o mercado de forma clara e estruturada, sem aquelas velhas ilusões, o lugar é aqui. A ideia é deixar os achismos lá fora e focar puramente nos dados concretos que definem essa carreira tão fundamental na nossa saúde. Vamos nessa? A nossa jornada de hoje está dividida em 5 etapas bem diretas. Primeiro, a gente vai ver a realidade inicial. Depois, comparar as formações de técnico e tecnólogo. Na terceira parte, vamos descobrir o que é o salário real. Na sequência, investigar onde é que estão os ganhos de verdade e, para fechar, o grande segredo do sucesso. Mas antes de mergulhar nos números exatos, fica aqui uma provocação bem interessante. Será que o salário base conta toda a história? É super comum que as pessoas batam o olho só naquele primeiro número do contrato e já tirem conclusões precipitadas, né? Mas entender a remuneração na radiologia exige um olhar um pouco mais apurado. Aquele número lá do início, bom, ele é só a fundação de uma equação gigantesca. Então, vamos para a nossa primeira parte, a realidade inicial explorando o cenário do mercado. Para compreender o verdadeiro potencial financeiro dessa carreira, a gente precisa primeiro colocar o pé no chão. É hora de abandonar qualquer exagero ou expectativa irreal sobre o comecinho dessa jornada profissional. Tem uma citação nesse material que resume a coisa perfeitamente. A radiologia não é uma profissão que paga mal, mas também não é uma área de altos salários no início da carreira. E olha, essa é a verdade nua e crua. Os vencimentos iniciais dependem, e muito, do nível de experiência, das especializações adquiridas e, claro, do lugar específico onde o profissional vai atuar. É o que a gente chama de estabelecer uma linha de base realista. O comecinho exige um pouco de paciência, já que muitos recém-formados enfrentam o desafio do primeiro emprego pegando logo o piso salarial. O mercado, afinal, valoriza absurdamente a experiência prática. Certo. Avançando para a parte 2. Técnico ou tecnólogo? Chegou a hora de comparar essas formações. É essencial colocar lado a lado essas duas trilhas que vira e mexe geram uma certa confusão no mercado. Olha que dado surpreendente quando a gente olha para esses números recentes de contrato CLT no Brasil. Do lado esquerdo, o técnico ganha, em média, de R$ 2.800 a R$ 3.000 por mês. Do lado direito, o tecnólogo fica entre R$ 2.800 e R$ 3.800. A proximidade é impressionante, não é? No mercado real, bem no começo da trajetória, a diferença salarial entre os dois papéis costuma ser incrivelmente pequena. A base de ambos é, de fato, muito parecida. Mas e no longo prazo? Analisando a progressão para o técnico em radiologia, o iniciante começa ganhando em torno de R$ 2.400, englobando ali mercado privado e plantões. Chegando no nível intermediário, isso sobe para casa dos R$ 3.100 e, com mais bagagem, ultrapassa fácil a barreira dos R$ 4.000. Para a gente trazer isso para a realidade do dia a dia, um técnico numa grande metrópole como São Paulo ganha, em média, exatamente esses R$ 3.100 por mês. Claro, isso pode dar uma oscilada dependendo da clínica ou do hospital. Agora, fazendo o contraste com a trajetória do tecnólogo, a progressão aqui mostra um teto consideravelmente mais alto. Mesmo com o ponto de partida sendo super próximo, girando em torno de R$ 3.500, um profissional com experiência mais sólida bate logo a faixa dos R$ 5.000. E se a pessoa for altamente especializada? Aí já estamos falando de R$ 7.000 para cima. É bem aqui que aquele diploma de nível superior, quando aliado a uma especialização, começa a descolar os ganhos de um jeito muito significativo. Chegamos então à parte 3, o salário real avaliando os adicionais. É agora que a mágica acontece. É aqui que aqueles multiplicadores ocultos entram em cena para transformar aquela linha de base mais modesta no verdadeiro potencial de ganho da profissão. E o grande gatilho dessa virada atende por 24 horas. A carga horária legal, que é reduzida para os profissionais de radiologia, é um diferencial gigantesco dessa área. Ter uma jornada semanal enxuta, assim, permite basicamente 2 caminhos. Ou uma baita qualidade de vida e tempo livre, ou, para quem quer focar na conta bancária, a chance incrível de assumir plantões extras, mais horas ou até múltiplos empregos. Além da carga horária, tem outro multiplicador, que é o pulo do gato, o adicional de insalubridade. Na radiologia, esse bônus varia de 20% a 40% calculados em cima do salário mínimo. Imagina só, quando a gente soma esse percentual ao salário base, aos plantões e às horas extras, a renda real muda de figura completamente, fica muito mais robusta. E o ponto crucial de tudo isso é o seguinte: a realidade do mercado nos mostra que muitos profissionais simplesmente não vivem de um vínculo só.
Eles usam aquelas 24 horas semanais para trabalhar em 2, às vezes 3 lugares diferentes. Fazendo isso, a renda mensal pode simplesmente dobrar. Um técnico que soma vínculos pula lá para a faixa de 5 a 7 mil reais. Já um tecnólogo, dependendo da área, pode passar facilmente dos 8 mil mensais. É bom deixar registrado que chegar nesses números exige muita disponibilidade, experiência e, sem dúvida, uma rotina de dar suor. Bom, indo para o nosso quarto ponto. Onde estão os ganhos, explorando as áreas mais rentáveis? Já que a gente viu que é super possível multiplicar a renda, a próxima pergunta lógica é descobrir quais são os nichos que entregam o melhor retorno financeiro, bem além do bom e velho raio-x convencional. A resposta está nas áreas avançadas. Estamos falando de tomografia computadorizada, ressonância magnética, hemodinâmica e a radiologia intervencionista. O princípio aqui não tem mistério. Operar esses equipamentos mais complexos exige um grau de conhecimento e uma responsabilidade imensos. E como o mercado sempre recompensa o conhecimento especializado, os ganhos nessas frentes disparam. É uma diferença brutal. Outra via poderosíssima de ganhos é o setor público. Os concursos são uma cartada sensacional, oferecendo não só aquela estabilidade de carreira que muita gente sonha, mas também salários que costumam dar de 10 a 0 na média oferecida pela iniciativa privada. É um caminho que pede um foco gigante nos estudos, mas que recompensa financeiramente a longo prazo. E assim a gente desemboca na parte 5, o segredo do sucesso. Como se destacar? Porque compreender as planilhas e os números é uma coisa, mas como exatamente o profissional se coloca no mercado de trabalho de hoje para atingir o topo dessas faixas salariais? É preciso olhar para o cenário atual com os pés bem no chão. Dados recentes do setor mostram uma certa estabilidade, mas com a concorrência lá em cima e até uma freada nas contratações formais. A frase do material, "não falta emprego, mas também não está sobrando vaga", captura o momento de um jeito perfeito. Como o ambiente está super competitivo e valoriza muito quem já tem a mão na massa, só quem está realmente bem preparado consegue abocanhar as melhores oportunidades. E quem é esse pessoal mais bem preparado que está voando alto? É a galera que não fica parada no tempo. Eles buscam especialização sem parar, dominam equipamentos de alta complexidade, mantêm uma postura impecável no ambiente de trabalho e não largam as atualizações. A conclusão lógica de tudo isso é que o salário na radiologia definitivamente não cai do céu só por causa de um diploma pendurado na parede. Ele depende diretamente do nível contínuo de qualificação. Para amarrar toda essa nossa análise, vale uma reflexão fundamental. A radiologia traz um crescimento em degraus com a experiência. É uma profissão de renda bem estável e entrega uma qualidade de vida fantástica por conta da jornada de trabalho menor. Agora, se a ideia é entrar na área achando que vai rolar um enriquecimento rápido olhando só para o salário inicial, a chance de frustração é gigante. Por outro lado, uma mentalidade de crescimento, foco em dominar tecnologias avançadas e visão de longo prazo, a radiologia se consolida como uma carreira incrivelmente forte e recompensadora. Que estratégia faz mais sentido para construir uma vida profissional duradoura? Fica aí a reflexão. Essa foi a nossa explicação sobre a verdadeira equação dos ganhos na radiologia, montada justamente para trazer mais clareza para quem quer entender a dinâmica real do mercado. Um abraço e até a próxima!